Bom dia, boa tarde, boa noite. Eduardo Cardoso e mais um episódio aqui do Pode Lutar, o podcast do MSTL. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, o doutor Humberto, né? Conheço o doutor Humberto desde meados de 2013. Doutor Humberto, para as famílias aqui do Frei Tito e Nelson Mandela, vocês nunca viram ele, mas ele também participou aqui da nossa conquista. Atualmente ocupa um cargo muito importante aqui na nossa cidade, é secretário adjunto da OAB aqui de São Bernardo do Campo. Tem uma atuação assim de muitos anos na moradia, na regularização fundiária, nos direitos dos mutuários. A gente tem muito assunto aqui para conversar, né, doutor Humberto? Se apresente também. Obrigado, Eduardo. Você não sabe a alegria e a satisfação de estar aqui contigo, porque a nossa trajetória ela é de meados do ano de 2013, quando eu estava ali numa luta muito grande pelo direito de moradia, defendendo os mutuários do sistema financeiro da habitação. E aí nós fomos alçados, representantes do município de São Bernardo, como delegados para a Conferência Estadual das Cidades. Foi o momento que nós nos aproximamos, juntamente com a Central de Movimentos Populares, e depois nós perseguimos essa trajetória até a conferência final em Brasília, né? Conferência Nacional das Cidades, que escreveu o Estatuto das Cidades, Exatamente. com vários companheiros, como o Dr. Benedito Barbosa, Ivanise, enfim, várias pessoas do, do movimento popular. E ali foi algo muito interessante que eu aprendi enquanto advogado do movimento de moradia e da luta por moradia digna. Aprendi o compromisso, aprendi a ética, a retidão e a importância de que o poder deve governar o povo sempre. Isso foi muito interessante e o compromisso com a honestidade, com a integridade, como foi na Frei Beto, a transparência, e estamos aqui num espaço, inclusive, que é uma prova cabal disso, que é o condomínio de moradias conquistado com a organização e a mobilização social da sociedade civil. Quando há instituições sérias que se comprometem a isso como objetivo único, com toda essa retidão, você consegue conquistar e pode transformar. Acho que esse é um grande ensinamento para a sociedade. Muito Legal, obrigado de Humberto. estar aqui e de poder rememorar, né, esse espaço. Acho que isso é muito importante porque somos liderança, né? Eu, você, tá aqui com a gente o Felipe. O Felipe Sim, esteve na virou, conferência conosco, virou né? tarado por conferência, Conferência, né? Tá há 5 anos no movimento, já participou das conferências de conferência. saúde, de moradia. Qual mais, Felipe? Por enquanto Das essas, né? cidades. Das cidades. E realmente, de fato, é um espaço, né? Recentemente, daqui a pouco a gente vai falar da última conferência que a gente participou junto aqui em São Bernardo e a estadual também. Mas a Conferência das Cidades e o Conselho, né, é um espaço interessante. Ele participa do movimento popular e com a maior força, inclusive de poder de discussão, decisão, né, muito acúmulo através das lutas. Participa empresários, participa entidades e classes, né, como a OAB, né, o CRES, os assistentes sociais, o CREA, que é da arquitetura e da engenharia, né? Aí participa também o poder público, né, nos 3 níveis, municipal, estadual e nacional. Participa o poder legislativo, que é os vereadores. No caso da nossa conferência participou também o movimento sindical. E aqui São Bernardo foi muito rico que a gente conseguiu trazer até os povos indígenas, né? É verdade. O Pancará. povo, Pancará. né, Pancará, e isso trouxe muita riqueza para os nossos debates. Então, eu quis rememorar e falar disso porque é um espaço em que fica ali todo mundo igual. Seja um É, empresário ou
o cara que é do poder público, o prefeito, o secretário, todo mundo ali tem a mesma voz. Isso gera muito aprendizado, né? Nós, o movimento poder público, né? Como que a gente faz para chegar na nossa conquista, e obriga o poder público a ouvir a gente, né? E esses outros segmentos acaba muito mais construindo, muito mais com a gente do que com o poder público, né? O poder público é ficar ali no, na coisinha pequena que ele já faz, né? E o movimento que empurra todo mundo para fazer mais. Então a gente se conheceu nesse cenário, e mas que para além disso, né? Acho que a nossa relação de amizade, a nossa Sim, relação de construção política gerou uma confiança de mão dupla, eu gosto de verdade. chamar. Que a gente falou, pô, é importante ter uma pessoa com a qualificação do doutor Humberto, né? Que tem, não é só um advogado, não é só um cara do meio jurídico. Cara que tem atuação já na moradia, tem atuação na defesa dos mutuários, então atua ali no mesmo campo que a gente, e ter ele na nossa diretoria que a gente já tinha lá atrás, porque o projeto aqui surgiu em 2014, em Verdade. 2013 a gente já tinha intenção, né, de fazer um projeto Minha Casa Minha Era um Vida. sonho que virou realidade. Exatamente. A gente queria trazer pessoas, a hora que acontecer, a gente quer trazer pessoas que ajudem a gente na construção e no desenrolar, porque a burocracia é muito grande. E que daí surgiu essa questão de a gente te convidar para participar da nossa diretoria. E daí eu 10 lembro que você anos. perguntou, falou assim, mas o que vocês querem? Edu? Não, a gente precisa de alguém que seja o financeiro. Daí você ficou meio assim, porque o financeiro é aquele negócio onde passa o dinheiro, né? Então tem que ter uma confiança tanto em quem vai ser o responsável, né? Foi verdade. Como em quem está convidando. Como que foi isso? Se fosse, eu também me assustaria, Humberto. Foi, Vou. foi assim, 10 anos, né? Eu fiquei à frente disso e eu queria te agradecer. E sobre a sua tutela, Eduardo, e sobre a sua liderança, a gente construiu e edificou um projeto que é uma realidade hoje. Há muitos que não conhecem essa trajetória. Começou muito antes mesmo da mobilização das pessoas. Ali também eu pude aprender que a cidade não é só feita de concreto e de rua, mas ela é feita principalmente de gente. E quando você tem um compromisso com a ética, com a transparência, com as pessoas, de transformar, de construir uma sociedade mais justa, a gente pode conseguir isso. E você teve essa capacidade, é um grande exemplo para nossa sociedade de realização, porque nós estamos falando de algo concreto que se efetivou. E ali eu pude aprender essas noções de que uma instituição ela pode ir além, muito além do projeto básico. Ela pode fazer uma transformação na sociedade e também trazer ensinamentos políticos, trazer ensinamentos para que essas pessoas possam progredir na vida e ter solidariedade com aqueles que mais precisam, né? Então, eu acho que a pobreza ela existe no nosso país, ela é enorme, mas o dia que os pobres entenderem essa engrenagem, eles se unirem em torno dos projetos, porque não é à toa que a Constituição prevê as entidades. Exatamente, é um instrumento de luta e de fortalecimento das bases sociais. Quando houver esse entendimento e que as pessoas não usarem esses instrumentos como um objeto para obter vantagem pessoal, mas para realizar o sonho de muitos, a sociedade vai avançar. Legal, importante, né? E Eu agradeço, né? A Frei Beto é um exemplo para mim. E isso acabou fazendo com que eu levasse isso também para a advocacia, não fosse só um advogado, mas me imiscuísse nas lutas sociais da sociedade. E hoje eu estou à frente de uma outra entidade, que é a OAB. Né? Muita gente pergunta, e a OAB não vai fazer nada? Cadê a OAB? Né? Não é isso que a sociedade fala, porque a OAB ela tem hoje 83% de confiança da população brasileira nas pesquisas de avaliação. E a OAB ela não é só a minha luta é para que ela não seja só uma entidade gestora, uma instituição ali, que ela
é essencial para o funcionamento da justiça, mas ela também, a OAB é um órgão indispensável para a defesa da democracia e dos direitos sociais. Posso dar um recorte daí, você falar um pouco mais da OAB? A OAB é uma entidade de classe, né, de advogados que associam para que a OAB faça a defesa, né, da profissão, do advogado, do profissional. Mas eu vejo a OAB para muito além do que defender o próprio advogado. Eu estou certo nisso? Qual o Não, principal trabalho que a OAB é faz? isso mesmo, você tem uma leitura correta. A OAB, na verdade, hoje, a pessoa que faz o curso de direito, ele se forma bacharel. Agora, para ele atuar como um advogado, que é algo assim, onde nós tivemos um evento, você teve a oportunidade de participar, nós fizemos uma homenagem pelo Dia do Advogado e também tiramos no universo de 8.000 advogados, 12 advogados que receberam a medalha de advogado do ano na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. E por que essa deferência? Porque a responsabilidade de ser advogado é algo assim muito impactante na vida de um advogado. No momento que uma pessoa nos outorga um mandato para representá-lo, ali não é simplesmente o papel. A pessoa está dizendo que confia em você, está depositando os sonhos dela, a esperança dela, às vezes, de reverter uma situação judicial. Então, olha o ônus que o advogado carrega numa representação postulatória, né? Isso são para lides individuais. Só que a OAB ela também tem que fiscalizar as leis. Ela tem que fiscalizar o regime democrático. Então, esse atentado que a gente vê contra a soberania, contra os direitos fundamentais, a OAB ela é uma guardiã da Constituição, é a única profissão regulamentada pela Constituição Federal, lá no artigo 133. Então, esse papel torna a OAB indispensável para a sociedade e que pese o custos legis seja o Ministério Público, mas nada impede da OAB adotar os mecanismos que qualquer cidadão adota no caso de discordância, através de ações civis públicas, de ir aos governos, de mostrar a dissonância existente para fazer com que a Constituição seja preservada. Porque nós temos uma Constituição cidadã que traz direitos sociais, direitos fundamentais inerentes à pessoa, coisas e direitos. E isso é o papel que a OAB tem feito. E aqui em São Bernardo nós temos atuado em várias áreas. Nós temos lá o doutor Parrá, que preside a Comissão de Direitos Sociais. Ela tem uma atuação direta, inclusive amanhã, lá na Igreja do Baeta, a OAB vai estar ali fazendo uma grande ação social, atendendo pessoas, fazendo ações gratuitas para os mais pobres, levando outros profissionais que são parceiros, que fazem corte de cabelo, pessoas da área médica, atuando ali, orientando, exercendo a cidadania propriamente dita. Então, nós estamos aqui não para se contrapor a governos, mas para ajudar a construir uma sociedade melhor, inclusive as entidades das áreas sociais, como nós fizemos na Frei Beto. Intercalamos lá um advogado na diretoria para ajudar a construir um programa que levasse a Frei Beto a fazer o primeiro programa Entidades Minha Vida, que eu tenho notícia, acho que no Brasil e no estado de São Paulo, que virou uma realidade, que hoje tem quantos moradores aqui, Eduardo? Há pessoas, umas 2.500, né? 800 famílias. É algo grandioso. Se fez sem fins lucrativos e com um único objetivo de propiciar moradia digna para essas famílias que elas jamais teriam acesso nas condições convencionais. Porque eu tenho dito, Eduardo, que as linhas de financiamento, que a gente separa isso, né? Nós às vezes falamos, a moradia de interesse popular, que são os mais pobres, os mais necessitados, mas nós temos moradia de interesse social também, de pais de família, que são pessoas trabalhadoras, pessoas que estão dentro da metalurgia, na área química, na construção civil, em diversos outros sindicatos, e que às vezes se aderem a um financiamento. E esse financiamento, muitas vezes, vê o sonho da casa própria se transformar num grande pesadelo, porque existem as garantias do financiamento. E quando a pessoa entra numa inadimplência,
muitas pessoas perdem o imóvel. E num curto prazo. Num Hoje, curto né? prazo, porque a garantia é a alienação fiduciária em bem imóvel. Eu deixo aqui um recado para um presidente, que é o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um homem que mostrou um compromisso com as questões sociais do Brasil, em especial nessa pauta da moradia, criando Minha Casa Minha Vida e o programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Esse mecanismo da garantia dos empréstimos, ele precisa ser revisto pelo nosso Congresso Nacional, porque é um mecanismo perverso que não confere amparo à causa da inadimplência, porque às vezes essa inadimplência ela é imotivada, é sem vontade própria do devedor. Às vezes um problema de saúde, às vezes uma situação de acamamento que leva a pessoa a uma mora por dificuldades financeiras. E aí a resposta é a retomada do bem. Acho que isso devia ser Muito tratado pesado, numa né? outra esfera. Porque você não está tirando só a moradia, você está destruindo lares, você está desfazendo famílias. É algo perverso. Eu diria que é o AI-5 da era militar que ainda persiste contra o devedor atual do financiamento imobiliário no Brasil. Alienação fiduciária em bem imóvel é algo devastador. E a maioria dos magistrados hoje atuam, militam a favor dos bancos. Eles não querem saber porque tem um contrato. Simplesmente retomam os imóveis. E muitas vezes o cara pagou mais de 70% do imóvel, perde tudo, sem nenhuma restituição. Essa foi a grande luta dos mutuários e continua sendo, porque um congresso vendido para o sistema financeiro não vai fazer leis para o cidadão. Terá, né, para o cidadão. Realmente, de fato, é um problema essa questão hoje. É o que a gente vê muito aqui no cenário, né? Freitite do Mandela. O movimento popular normalmente atuam mais com pessoas que estão no aluguel, né? A grande imensa maioria de pessoas que estão no aluguel e algumas que moram de favor, né? E fica sempre aquela perturbação para a família que não tem algo mais seguro seu, né? E, e aqui a gente viu as pessoas chegar na conquista, né? E até pra você ter uma ideia, no nosso contrato hoje, mesmo o social, ele tem alienação fiduciária. E não faz nenhum sentido. No financiamento você ter, faz enxugar sentido, gelo, né? Mas no social. É enxugar gelo. Né? Eu acho que um governo realmente comprometido com essa pauta, ele tem que realmente encarar que a moradia é um investimento governamental social. Social, porque é muito difícil um pai de família tem uma renda de 1 a 3 salários mínimos, vamos ficar aqui, né? Conseguir manter sua família e ainda ter que custear a moradia. Talvez fosse mais proveniente ou mais efetivo para o governo você subsidiar e ofertar a moradia. Porque quando você oferta a moradia para essas pessoas de baixa renda, eu diria, você está evitando custo em outras áreas da administração pública. Porque quando a pessoa tem uma moradia digna, ele tem uma identificação social. Ele tem melhores condições de vida, de higiene sanitária, e você acaba tirando gastos que você teria na área de saúde. Você iguala essas pessoas a outros níveis da sociedade, tratar os desiguais de forma desigual para igualar Sim. a outros. Você sabe que hoje, nas isso novas regras do programa, isso até ampliou o atendimento. Todas as famílias hoje que estão lá no cadastro único, né? O povo tem a mania de chamar de Bolsa Família, né? Sim, equivocadamente. Elas estão no cadastro único, né? Porque todo mundo Minha Casa Minha Vida tem que estar no cadastro único e recebe o benefício do Bolsa Família. Então, as pessoas que estão nessa qualidade hoje, no momento da assinatura, recebe já o apartamento quitado. As pessoas idosas também. O mais absurdo ainda é você retomar o imóvel de uma pessoa que tem mais de 60 anos. Ela vai ter só direito, então, àquela terra debaixo, né? O tal dos 7 palmos.
Então acho que avançou um pouquinho, mas acho que ainda tem muito E- a avançar, né? Exato, porque assim, moradia não pode ser um produto do mercado financeiro. Moradia é um bem inerente à pessoa humana. O dia que nós tivermos governos com essa visão, eu não sou contra quem ganha dinheiro com moradia, mas que ele faça não com dinheiro público, que ele faça com dinheiro privado. Quem quer ganhar dinheiro com moradia dessa forma. Agora, recursos públicos, num país que você vê emendas impositivas, e você permitir a retomada, alô, políticos, vocês precisam se ligar. Por isso que a sociedade hoje não acredita nesse parlamento que está aí, porque não há ações parlamentares compromissadas com as vontades e com o anseio da população. Se perdeu a capacidade de fazer a leitura desse diálogo entre sociedade e seus anseios e a política. Isso é o descrédito. Então, eu sempre digo, e fico triste que nem nós hoje estamos assistindo, por exemplo, na nossa cidade, São Bernardo do Campo, um caso grave de suposta corrupção, porque há um inquérito instaurado investigando. Mas a corrupção, eu diria que é um mal que está para além de São Bernardo do Campo, porque quem mais sofre com atos de corrupção é o povo mais pobre. Então, isso nos deixa um ensinamento que eleição não é algo para se brincar, não pode ser tratado como chacota. Escolher os nossos dirigentes é algo muito sério e o povo brasileiro precisa ter essa responsabilidade com ele mesmo. Ou por troca, tem a corrupção do povo também, né? Ele Tem. aponta o dinheiro para os políticos, mas eu mesmo, Humberto, na última eleição, fui candidato a vereador e estava junto com a gente no dia da eleição e a gente presenciou pessoas sorrindo que disse que tirava a foto do voto, ia lá num local determinado pelo vereador e recebia uma quantia em dinheiro, a pessoa saía balançando o dinheiro e falava, agora eu vou tomar uma. Então, ou seja, várias pessoas cometendo crime, inclusive o eleitor. E dois crimes, porque depois tem a corrupção e ele acusa o político de ser corrupto, mas ele foi corrupto quando ele vendeu o voto Então, dele também, né? tem um ditado que diz que cada um tem o governo que merece, né? Mas, assim, eu não vou fazer nenhum juízo de valor enquanto advogado, porque a base que nos regula é o princípio de presunção de inocência, mas que a população tem grande culpa e responsabilidade nos tipos de gestões que nós temos assistido, todo dia um escândalo, não é exclusivo de uma única cidade, isso Brasil afora. Né? A gente vê isso. Nós tivemos, por exemplo, na época da Covid, ministros lá negociando a compra de vacina a troco de $1 por dose. É algo inaceitável, né? Na sociedade. E eu acho que também o Brasil tem um sistema penal muito antigo, de 1940, vigente ainda hoje, precisa ser atualizado, porque quando há uma denúncia, se instaura um processo inquisitivo, que é a investigação criminal. Isso não é ainda uma ação penal. E todo mundo tem o benefício da presunção de inocência, né? Que ninguém pode ser condenado antes de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. As pessoas têm o direito de se defender. Só que no Brasil, o que a gente assiste o dia inteiro? Um jornalismo sensacionalista que já pré-julga, que faz uma execração pública das pessoas que estão sendo investigadas. Isso é muito precipitado, isso é muito ruim para a democracia e é muito ruim a gente apontar o dedo para as pessoas. Você vê uma inversão do direito penal, onde já se julga a pessoa antes, já se impõe uma série de medidas para a pessoa sem que ela tenha exercido o contraditório e sem ter uma sentença. Isso não é razoável. A pessoa que pensa que isso é razoável, ela tem que fazer o raciocínio que amanhã ela pode ser vítima desse mecanismo. Se existe uma lei, a lei tem que ser cumprida dentro do seu rigor. Então, você investiga,
Você processa, você instaura o processo e você julga, para só depois aplicar a sanção. Essa é a regra que está vigente, que o Constituinte aprovou. Quando você inverte isso, você está permitindo que amanhã você possa experimentar os mesmos efeitos. Perseguição, né? E tem uma coisa que eu acho curioso nesse caso tão falado aí da semana, da questão de montantes dos recursos achado e acusando o envolvimento diretamente do prefeito. Na gestão passada, o atual prefeito era vice do prefeito anterior, que era o Orlando Morando. E teve secretário afastado, teve uma série de problemas, denúncia de corrupção, coisas em apuração, e não aconteceu nada. O que me espantou dessa vez, e não é defesa, não é justiça, não é nada disso, é o modo como aconteceu. Eu não consegui ainda entender que há uma lógica assim tão direta, que permitiu ele estar numa prisão domiciliar. Porque quando você coloca tornozeleira, É isso que você eu está numa estou prisão dizendo. domiciliar já, Eu né? aqui não tenho procuração para defender o prefeito, mas enquanto um operador do direito, a gente sempre preza pela legalidade e pelos preceitos constitucional. Se tem algo que está defesa em lei, é preciso se investigar? É preciso se investigar. Eu acho que a investigação deveria ser sem o impacto midiático. Porque você cria um pré-julgamento, você execra uma pessoa que pode ser inocente. Porque isso, se é uma fase de investigação, você tem que saber se houve corrupção mesmo, se houve uso de dinheiro público, E porque se isso vinha já de governos antigos. antigos, exato. E se isto é um caixa 2, porque se não tem o dinheiro público que é um caixa 2, então como que fica isso? Né? Já temos um afastamento, temos uma tornozeleira antes de uma condenação. É necessário para uma pessoa pública, que é um prefeito, e a população escolheu como prefeito. Né? Eu acho que é você antecipar um juízo. Então, isso é a gente não franquear o direito de defesa da pessoa, em que pese outros argumentos, né? As pessoas dizem, não, mas encontraram o dinheiro, mas qual a origem desse dinheiro, de onde veio? Isso foi um mês antes, por um operador que não era o. Então, eu acredito que nessa ponte muita água vai rolar, que a justiça seja efetiva, com parcimônia, que se franqueie os direitos de defesa, que a gente não faça execração pública, que a gente pugne o cumprimento daquilo que a lei diz, e não você fazer a inversão penal. Vamos investigar, apurar, ver se há ilicitude ou não, para se julgar, para aí aplicar uma sanção. Eu defendo coerência, até porque no Partido dos Trabalhadores a gente reclamou muito disso, de violar o princípio de presunção de inocência do presidente Lula na época, e por haver um casuísmo de até alterar uma legislação para poder impor uma prisão em segunda instância desnecessária. No fim, houve uma clara nulidade que culminou com a liberdade do presidente Lula. Tamanho foi a inobservância da lei. Né? Acho que são coisas diferentes, mas o princípio de presunção de inocência é a base fundamental do nosso direito penal e isso tem que ser preservado. E é importante, que deu-se muito destaque, né? Pela importância do cargo público ao prefeito, né? Afastado também o presidente da Câmara, mas tem assessor de um deputado estadual que é do PL, Rodrigo, não sei das quantas lá, né? Ao do Pauliran, não é? O deputado Rodrigo Moraes, acho, do Rodrigo PL. Moraes. Tem a deputada Carla Morando, que é a esposa do ex-prefeito Orlando Morando, um assessor dela envolvido também, né? Foi inclusive exonerado já também, né? Então você vê que a teia de relações vai para muito além da figura do prefeito, né?
E também tem essa questão, mas o dinheiro é da onde? Não se tem certeza ainda Do desvio do dinheiro é, público, né? Eu acredito que pode haver indícios que isso é um fato antigo e que ultrapassa gestões, tem tudo isso. Pode existir um envolvimento ou não dessas outras pessoas, mas isso tem que ser objeto de investigação. Então, para ser coerente, nós temos que aguardar o correto, o desfecho e a desenvoltura dessas apurações. Eu acho que isso não está muito claro. Eu acho que tem muito impacto de mídia nesse primeiro momento, fazendo o juízo de valor, julgando, dizendo aconteceu isso, aconteceu aquilo, situações pessoais constrangedoras, que eu acho até antiético, né? Porque a privacidade também é um direito da pessoa. Está sofrendo ali uma situação, deveria primeiro se apurar. O que nós vimos foi colocar o direito penal de cabeça para baixo, ao inverso. Eu acredito que teremos outros dobramentos. No Brasil você tem o remédios heróico, como o habeas corpus, inclusive. Então, eu não acredito muito que esse afastamento, vou dizer aqui a minha opinião, possa prevalecer, porque não há um processo judicial, é uma fase meramente investigativa. No Brasil, tem muitos inocentes respondendo a processos judiciais. Já estou em muitos casos de pessoas que foram até presas, ficaram determinado tempo presas, e ali se comprovou que essas pessoas eram inocentes. Né? Depois, no curso da ação, a investigação pugnava por denunciar e tal, tal. E aí, quando veio o processo judicial, com laudos, com provas, provou que a pessoa era inocente e estava 8 meses presa. Então, você destrói reputações com isso. Agora, é claro que o abalo e a confiança do eleitor, a partir do momento que você dá um impulso na mídia desses né? fatos, ela se abala, as pessoas ficam abaladas, há um descrédito, há uma perda de confiança, e isso é muito triste para a cidade, porque você afasta investimentos. Eu acho que quem perde com isso não é o prefeito que está sofrendo restrições, é a sociedade. É a O povo de sociedade. São A Bernardo. sociedade precisa resgatar a responsabilidade do que é o voto, as escolhas que nós fazemos. Precisamos ter esse compromisso. Precisamos dar a César o que é de César, não apontar o dedo e começar a julgar antes de termos um desfecho. Porque depois, sabe qual que é a argumentação? Ah, não deu em nada, deu uma pizza, a justiça não funciona, porque as pessoas fazem o pré-julgamento, elas não esperam o desfecho das coisas. Nós somos imediatistas, nossa sociedade é Se imediatista. empolga, né, com o Né? momento Eu ali. acho que assim, é respeitar, porque eu acho que, apesar de tudo, nós estamos lidando com seres humanos que têm família, que têm esposa, que têm filhas, aí começa a fazer uma devassa, sabe? Eu acho que isso é Muito algo, sofrimento. é um sofrimento para todo mundo. A gente viu que o presidente Lula sofreu com uma prisão, viu a mulher, viu o neto morrer, viu o irmão, com uma prisão que no fim se revelou injusta, descabida, era desnecessária. Não sei se é razoável você colocar uma tornozeleira em alguém que não foi julgado. Qualquer um, eu estou dizendo qualquer um, eu não sei se isso é necessário, porque há outros mecanismos que você pode utilizar para conter uma eventual fuga. Eu acho que essa pessoa não representa um risco para a sociedade. Muitos estão aí Sim. hoje sendo monitorados com tornozeleira, independente de convicções ideológicas. Isso é uma posição minha, enquanto advogado, porque você pode reter um passaporte, você pode fazer uma vigia permanente, você entendeu? Dessas pessoas. Eu acho que não precisa levar a uma coisa assim que já seria parte da sanção. E a própria lei diz que a tornozeleira Para é casos algo que tem que extremos, ser né? usado para casos extremos e para quando há uma condenação que tem elementos irrefutáveis de algo que nem se teve contraditório. Eu não acredito nisso, na sustentação dessa medida. Mas, Humberto, tem
uma forma de pedição, que não é corrupção, é pedição social, né? Que eu queria aqui aproveitar a oportunidade e fazer dois convites. Um até ter ousadia de fazer em nome de terceiros, né? Acho que o Felipe, né, como morador aqui, junto, né, atual administração do condomínio, podia, né, buscar esse entendimento, essa possibilidade. Até mesmo porque, se eu não me engano, a síndica é advogada e ela me parece que é membro da OAB também. Participa de alguma comissão lá. A gente pensar em fazer uma ação social da OAB aqui no condomínio. O que você acha? Eu acho importante e quero te dizer que acredito que a OAB já está participando de uma ação social aqui, que é uma iniciativa do Ministério Público, numa questão que é o direito de brincar das crianças, que tem como protagonista pela OAB aqui a doutora Carla Mangueira, que eu quero mandar um grande abraço. Ela representa, é presidente da comissão da criança, né? Infância e Juventude, e tem atuado junto com o Ministério Público, com a Universidade e Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, e com vários outros atores sociais aí de instituições, onde a OAB está ali, cumprindo o seu papel de fortalecer essas instituições e de levar esse papel de integração social, um elo entre OAB e sociedade civil e instituições. Legal. Mas é óbvio que nós estamos abertos para qualquer outro convite que eu fazer essa ação social aqui. Legal. Vou conversar, inclusive, com o nosso presidente lá, o doutor Bertanha, que eu queria aqui pedir também vênia para saudar toda a diretoria da OAB, que ontem magnificamente homenageou 12 grandes advogados, personalidades da advocacia são bernardense e do Brasil, eu diria, né, que tem feito um papel de muito relevo em prol dessa atuação social. A OAB está de portas abertas para a sociedade civil e também tem ido aos locais que é instada, como fui aqui agora convidado. E a segunda coisa, você sabe que nós somos um vizinho lá da OAB, no Jardim do Mar, né? Eu queria convidar você, né? Convidar a diretoria, né? A gente recebeu um prédio público, né? Na nossa lentidão por, né? Poucos recursos financeiros, estamos, né, recuperando um prédio, era um prédio do Poder Público Federal, onde era a antiga Procuradoria-Geral da Fazenda, ali de frente com o Corpo Bombeiro. A gente recebeu a cessão de uso por 10 anos e estamos tendo que recuperar o prédio aos poucos, tal. Mas a gente pretende agora em setembro ter a recuperação mínima feita, fazer uma inauguração, vamos convidar vocês e depois pensar se a gente não pode fazer alguma parceria, também alguma ação social ali, que esse vai ser o objetivo do nosso uso lá do prédio. Nós temos uma comissão presidida pelo Dr. Roberto Conceição de inovação e tecnologia, que eu acho que é algo interessante, eu tenho defendido que é preciso ter mecanismos de políticas públicas que leve tecnologia para os jovens da periferia. Legal. Se nós não fizermos isto, o país vai se arrepender muito, porque hoje, com a inteligência artificial, nós precisamos preparar os jovens, principalmente os mais pobres, porque esse é a perspectiva de trabalho para o futuro. Então, acho que isso sim é um grande investimento para a sociedade e principalmente para a juventude brasileira, preparar essas pessoas para o futuro. Eu tenho feito essa discussão. Boa, deixa. Você está parecendo um vidente. Além de doutor e advogado, um vidente. Como assim? É uma das linhas de trabalho que a gente está querendo atuar no prédio. É empreendedorismo, saúde integrativa, né? Que é yoga, reiki, massagem, né? Aquelas que é complementares à saúde e a questão da inovação e da tecnologia, né? A gente tem feito isso. Eu queria até pedir Vênia aqui para mandar um grande abraço para os nossos apoiadores. Na área da saúde, hoje nós temos lá uma parceria na OAB com a Dr. Saúde
e também com a Camino, que presta serviços relevantes lá na área dos seguros para a advocacia, né? Porque muitas pessoas às vezes não conseguem pagar custa, não tem recurso. Com o seguro eles conseguem ter isso. E a Love Legal. Doctor, que é o nosso parceiro, traz algo bem interessante que acho que é algo que o governo logo vai trazer ao SUS, que é a telemedicina virtual. Nós temos parcerias nesse segmento, porque hoje as pessoas elas vão a pronto-socorro, vão a hospitais quando tem algo que ele poderia resolver. Se tivesse o atendimento televirtual com médicos. Isso é uma coisa que está crescendo no Brasil e que tem otimizado, inclusive, o funcionamento da OAB, porque a pessoa não precisa se ausentar, às vezes consegue resolver um problema ali rapidamente. Queria agradecer a esses apoiadores que têm feito essa parceria conosco lá na OAB e dizer que essa situação da inovação tecnológica, ela é algo fundamental. O próprio direito em si sofreu uma transformação. O papel foi abolido. Nós hoje Sim, estamos fazendo tudo no digital. no digital, online, com maior celeridade, porque eu sempre tenho dito e tenho me inspirado muito na esposa do Dr. Bertanha, que é a doutora Adriana Bertanha. Ela é uma difusora de uma tese de pacificação judicial. Ninguém quer ficar com uma lide ali por anos e tal. E às vezes, quando uma lide é julgada, nem quem ganha fica satisfeito e muito menos quem perdeu. Então, quando você consegue ter escuta e colocar esses atores sociais para resolver os conflitos, você traz uma Ganha um pacificação ganho muito social muito maior, né? maior. Então, Sim. é algo também que eu acredito que os jovens na inovação tecnológica vai aprimorar e difundir cada dia mais. Vai difundir isso cada dia e cada vez mais, como meio de solução dos conflitos na sociedade. Então, acho muito importante essa iniciativa da Frei Beto e sob a sua liderança, é algo benéfico para a sociedade e com certeza vai ter uma grande parceria com a OAB. A gente agradece. Berto, nosso bate-papo aqui foi muito bom, muito proveitoso, né? Foi, relembramos, né? Olha que a gente nem tem que marcar um podcast só para a gente lembrar das histórias, né? Contar as histórias. Engraçado, Porque se for contar todas, né? eu perdi, assim, acabei não trazendo, mas eu recuperei o material, as É. apostilhas tal, da primeira conferência das Nossa, cidades. E nós estamos delegado hoje nacional, né? Estaremos daqui a poucos dias lá na Conferência Nacional em Brasília, representando e levando esse ímpeto de construirmos uma cidade mais justa, mais inclusiva, que atenda os anseios sociais da sociedade. São diretrizes que nós vamos lutar fortemente lá, inclusive políticas sociais mais justas no campo financeiro em relação à aquisição da moradia. E eu espero que a gente possa construir e conquistar juntos, Eduardo. Foi uma honra poder participar, rememorar essa história. Você que é um grande líder, eu acho que a sociedade perdeu, não levando você para o legislativo, mas haverá outras oportunidades. Eu acredito que você tem muito a contribuir pelo trabalho, pelo exemplo, pelo espelho que você se tornou na difusão de políticas sociais para a sociedade. Continue assim. Que Deus abençoe sempre você, que você tenha muita luz nessa jornada e nessa trajetória de defesa dos interesses da sociedade na luta por moradia digna. amém. Obrigado. Valeu. Tamo junto, Vamos Humberto. juntos. Não, é isso aí, gente. Obrigado aí por acompanhar a gente. Agradecer, Obrigado. Humberto, pela presença. E tamo junto aí. Siga nossas redes sociais do MSTL. Ah, toca o sininho aí, né, para acompanhar cada vez que surge o nosso novo episódio. Se inscreve no nosso canal, né, para que você tenha acesso a todos os nossos vídeos. E logo, logo teremos mais um episódio do nosso Pode Lutar, o podcast do MSTL, que sempre traz muitas informações, muito conhecimento e muitas histórias das nossas lutas. Tamo junto!